O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: ficai conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a igreja vive desta certeza de que Cristo foi crucificado, morreu da nossa morte e Deus o ressuscitou. Sem isso não faz sentido nada da fé. Com isso, tudo se sustenta. Nós estamos aqui por isso. Porque sabemos que o Senhor não ficou preso ao sepulcro. Deus o ressuscitou. Foi o que disse São Pedro hoje nos Atos dos Apóstolos, que aquele que foi crucificado não ficou no sepulcro. Deus o exaltou, o ressuscitou.
No Salmo também nós escutamos como que uma oração que pode até ser a nossa, dizendo: não deixarás minha vida na morte. Dizia um trechinho do Salmo de hoje: não deixarás minha vida na morte. Com isso, meus irmãos, tenha a certeza de que Deus não nos abandona. Nunca. Deus nunca falha. Deus é fiel sempre. Deus nunca perde o controle da história. Mesmo que a história possa parecer confusa, turbulenta, mas Ele não perde o controle. O problema é que na vida, na experiência concreta, nós olhamos tudo apenas a partir dos nossos critérios humanos. E então, a fé vacila. Quando tudo é olhado sem esse olhar pascal, esse olhar do ressuscitado, de quem tem a vida do ressuscitado, de quem está caminhando com o ressuscitado. Se você olha só com o seu olhar humano, a fé desiste. Basta chegar a dor, o sofrimento, as tristezas. Aí nós começamos a desistir, como eles estavam desistindo, os discípulos de Emaús. Eles estavam indo embora de Jerusalém. Depois que Jesus foi crucificado e morreu, eles disseram: nós esperávamos. Olha aí, quem esperava não espera mais. É passado isso. Nós esperávamos que Ele fosse libertar o povo. É um pouco, eles estavam sem esperança, coração cheio de dor, decepcionados com Deus. Às vezes nós estamos assim também, embora não saia a palavra, não digamos em alta voz, mas nós carregamos por dentro esse nós esperávamos. Ah, se tivesse sido assim, eu esperava que Deus fosse agir daquela forma. Ah, se essa dor tivesse sido assim, se essa doença fosse de outra forma. Ah, se Deus tivesse feito aquilo na minha casa, na minha família, no meu casamento, não é assim? Às vezes nós andamos sem a fé pascal. Nós vamos nos fechando. Nós paramos na dor. E paramos nessa grande decepção. E quem para disso, é como se a pessoa pudesse até continuar caminhando, vai para a igreja, escuta as coisas, mas por dentro vai morrendo, vai desistindo, vai se fechando. E a fé vai vacilando também. A pessoa vai desistindo de tudo. Daqui a pouco não crê mais no Senhor, já tirou o Senhor do centro. É como se a pessoa colocasse o eu no centro. Só vê a dor, a dor, a dor. Então o Evangelho hoje nos mostra duas viagens. Uma, eles estão vindo de Jerusalém, que é no alto, para Emaús, que é no abaixo. Então eles estão descendo a ladeira. Descendo todo santo ajuda, o povo diz, não é? Vai mais rápido. É mais fácil. Descer é mais fácil mesmo. E quando a gente está desistindo, aí fica fácil. Eles estavam desistindo, eles estavam tristes. Então, descer a ladeira não é tão exigente, não. Quando desceram, eles também não tinham a certeza da presença do Senhor. Estavam indo embora. É diferente da outra viagem, quando eles escutaram Jesus, ainda não reconheceram. Jesus começou a reinterpretar, passando pelos profetas, contando a história bíblica para eles. Aí foi que eles foram aquecendo o coração, mas ainda não tinham a certeza. Quando Jesus partiu o pão, abençoou a eles e foi embora, eles disseram: era Jesus. Era o Senhor ressuscitado. Por isso eu digo, não falta a missa do domingo não, porque é aqui que ele escolhe para oferecer sua palavra, sua paz. Foi aqui que ele escolheu. Quando a comunidade está reunida, ele parte o pão. Então é aqui que você aquece o coração, é aqui que você tem essa fé pascal. O mundo pode estar desabando, mas se você tiver essa fé pascal, você atravessa tudo. É a fé que você diz assim:
Ele está vivo, caminhando comigo. Pode acontecer qualquer escuridão na minha vida, mas Ele está vivo, iluminando, aquecendo a minha vida. Então é preciso ter essa fé. Agora, quem se afasta não vai ter essa visão espiritual. Não vai ter. Você pode até dizer, eu tenho uma experiência de Deus ali na minha casa, no meu quarto. Sério. É uma experiência de Deus. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquela que disse assim, o Evangelho de hoje. Era o primeiro dia da semana. O domingo. A experiência do domingo. A experiência da comunidade reunida. E o Cristo ressuscitado vem e aparece para nós. Então, é preciso uma decisão nossa para fazer essa segunda viagem mais exigente de volta. Se você descobriu o Cristo, a presença dele, volte de Emaús para Jerusalém. Subindo agora, é mais exigente. Subir é difícil. Jerusalém era mais alto. Eles voltaram depois que tiveram a certeza que Jesus estava. Subir é mais difícil, subir é conversão. Subir não é fácil. Experimenta deixar muita coisa na sua vida, coisas ruins, e vá tentar se converter, viver o Evangelho à risca. Você vai ver, às vezes é preciso chorar. Tem gente que derrama muitas lágrimas quando quer viver a palavra, viver o Evangelho. O que foi que mudou na vida daqueles discípulos de Emaús? O que mudou é que eles saíram daquela história do esperávamos. Se o Senhor. Saíram do sim para o sim. Sim, eu acredito que Ele está vivo. Sim, eu acredito que Ele caminha conosco. Eu acredito que Ele está conosco. Ele nos ajuda a viver. Então, saíram da parte da frustração, daquela dor que não faz amadurecer ninguém, né? Se você para na dor, você se fecha. Saíram disso para a força da fé, para viver a força da fé. É uma fé que desloca, a fé verdadeira, ela desloca o eu do centro e coloca Deus, e coloca até o outro também. Mas você sai do eu. Aí você para de ficar reclamando da vida, só vivendo do pior, e passa a enxergar a vida com olhos pascais. Aquilo que eu disse. O mundo é confuso, está confuso, tem tristeza, tem dor, tem doença, e isso nunca vai acabar. Não é porque nós estamos na terra ainda, não é o céu. Todo dia tem. Agora, passar por tudo isso, tendo a certeza que o Senhor está do nosso lado, vivo e ressuscitado, é diferente. É diferente. A força é outra. A força é outra. Então, foi isso que aconteceu. Mas ainda eu quero lembrar que a segunda leitura traz uma iluminação ainda mais forte. Diz assim, que nós fomos resgatados. Não foi com ouro nem prata, mas com sangue. Foi caro. Foi caro. Sua vida foi cara. Jesus teve que derramar o sangue dele por nós. É um preço muito alto. E se foi um preço tão alto, minha vida não pode ser de qualquer jeito, não. Não posso levar uma vida incoerente, porque não combina com esse preço. Eu digo que creio, mas continuo vivendo como se Deus não existisse. Não combina. Vida incoerente, não. Continua rezando, mas trata com palavras das pessoas, palavras pesadas. Não faz sentido. Comungar Jesus, participar da Eucaristia, mas ser uma pessoa que vive provocando a divisão, não tem como. Uma fé que não transforma, ela não é fé verdadeira, não é fé pascal, ela é fé de aparência só. A fé ela tem que aparecer no dia a dia, nas atitudes.
Percebem que esse evangelho fala de nós? Não fala somente dos discípulos de Emaús. Ele quer falar de nós, todos nós. Nós vivemos esse caminho que eles fizeram no evangelho. Hoje você precisa rezar dizendo assim: fica conosco, Senhor. Agora, se você pede ao Senhor para ficar, também você permaneça. Permaneça na escuta da palavra, permaneça na Eucaristia, permaneça dando bom sinal, testemunho de vida. Porque senão não faz sentido pedir para o Senhor permanecer, ficar na minha família, ficar na minha casa, ficar me acompanhando naquela dor, mas eu não fico. Não adianta. Não faz sentido. Se sua oração for fica conosco, se o seu coração ardeu, se os seus olhos abriram, ou vão se abrir com o partir do pão, com a fração do pão, então continue subindo para Jerusalém. Continue essa conversão diária. E o Senhor não está pedindo para você ser perfeitinho, não. Não é isso, não. Ele já sabe que você é pecador e eu também. Já entendo. Quando nós vamos nos confessar, a gente já vai saber que depois vai acontecer alguma coisa que nós vamos pecar. A gente já sabe. O Senhor até sabe também. Mas Ele não quer que você faça amizade com o pecado. Não ame o pecado. Não queira permanecer com ele. Ele pode até te fazer cair, mas queira sempre detestar o pecado. Colocar nas mãos do Senhor e continuar vivendo, atravessando com Cristo as confusões da vida, as turbulências.